Nós lemos a carta de Tiago, no capítulo 5. A gente vai meditar hoje nos versos 7 a 11, mas eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 1, para que a gente tenha um pouco mais de contexto, lembrando um pouquinho daquilo que nós meditamos na última semana. Capítulo 5, verso 1, a minha versão é a Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar, como fogo, o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. O Senhor nos abençoe, mediante a exposição da sua palavra, no nome de Jesus. Amém? Amém. A primeira parte do texto, densa, pesada. Nós vimos que Tiago está falando com um grupo de fora da igreja que oprimia o povo de Deus, o que não era incomum aos chamados proféticos. Tiago está evocando uma voz profética que era muito comum no Antigo Testamento, quando se clamava juízo sobre os de fora aos ouvidos do de dentro, para lembrar aos de dentro de que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, que Ele há de julgar todas as coisas, e também para trazer esperança àqueles de dentro da comunidade da fé. E nós vimos que, diante dessa dificuldade que estes irmãos estavam enfrentando em suas vidas, a perseguição, a fraude que sofriam, lhes eram retido o salário, diante de tudo isso, nós meditamos na última semana, que Tiago nos ensina a partir deste texto, que Deus não está indiferente em relação às mazelas do mundo, às maldades do mundo, às injustiças do mundo. Deus não está indiferente a nada disso. E que haverá um tempo de juízo, haverá um tempo de julgamento. Aqui Tiago está proclamando esse juízo já sobre estes ricos do seu tempo, não os da comunidade, agora ele está falando com os de fora. Mas nesse meio tempo, o que acontece? Enquanto Deus não julga de maneira cabal todas as injustiças desse mundo, e nós terminamos a nossa última exposição pensando que enquanto isso nós temos paciência, enquanto isso nós esperamos, enquanto isso nós aguardamos. Aguardamos de maneira que o nosso coração não se torne aquilo que a gente combate. E eu sei que eu terminei a última mensagem falando de que nós não podemos nos tornar violentos ao combater violência, não podemos nos tornar injustos ao combater a injustiça, porque é um perigo no nosso coração de tentar clamar por justiça, mas acabar querendo justiçamento, clamar contra a violência, mas acabar se tornando violento na mesma medida, com justificação ou com autojustificação. Mas Tiago vai dizer que enquanto isso nós precisamos ter paciência, e esse é o tema da noite, paciência. Eu chamei esse sermão de enquanto isso. Enquanto isso. Enquanto Deus não julga todas as coisas, enquanto Deus não exerce juízo sobre todas as coisas, enquanto a gente está nesse mundo que jaz no maligno e a gente vê coisa ruim dando certo, a gente vê gente má prosperando, e aí, o que a gente faz nesse meio tempo? Enquanto isso, Tiago diz no versículo 7, sejam pacientes, até a vinda do Senhor. E sabe que a nossa geração é uma geração muito impaciente. Estava lendo algumas pesquisas, falando sobre o efeito dos vídeos de curta duração, sobre esta nova geração,
que tem feito com que as pessoas tenham essa dopamina rápida, de baixo custo. Então está todo mundo muito acelerado. Hoje é difícil encontrar uma pessoa que não ouça os seus áudios do WhatsApp em vezes 2. Às vezes ouvindo também vídeos e filmes e assistindo séries em vezes 2. E eu confesso que eu sou um desses pecadores, que tenho dificuldade de ouvir alguma coisa em uma vez. Ao ponto de que eu ouço muitas pregações, eu gosto muito de ouvir o pastor Augusto Nicodemos, e eu sempre ouço ele em vezes 2. E quando eu fiz o mestrado, ele foi um dos meus professores. E foi muito esquisito ver ele falando em velocidade normal. Não dava para prestar atenção, eu ficava procurando o botãozinho para ver se funcionava o vezes 2. Acelerado, acelerado. A diminuição da nossa paciência com coisas que exigem tempo, que exigem reflexão, exigem esforço mental. Está cada vez mais difícil parar para prestar atenção. Parar para prestar atenção na palavra, parar para prestar atenção nas pessoas. Isso é muito estranho. E também, por que não dizer, engraçado, né? Porque a gente tem tanto tempo e está sobrando cada vez mais tempo. Eu conversava com a Mayara hoje para ver se eu achava algumas ilustrações de como é que a gente fazia algumas coisas no passado que levavam muito tempo e hoje a gente nem lembra delas, que já foram incorporadas na nossa vida. Por exemplo, na minha infância, e eu vi isso, não sei se experimentei porque eu era bebê para saber, mas eu vi isso, de a gente chegar na casa de uma pessoa que tinha um bebê, um recém-nascido, e de você olhar para o varal e ver um montoeiro de fralda de pano, de um lado ao outro. A pessoa passou a tarde ali, lavando, muitas vezes na mão, no tanque. Em alguns lugares tinha que descer até um lugar onde houvesse água corrente para poder lavar as roupas, e estendia o varal assim, um monte de roupa de criança, fraldinha de criança. Aí hoje tem à disposição fralda descartável. Olha que coisa maravilhosa. Tirou e joga no lixo. Está suja, joga no lixo. Não a criança, joga no lixo a fralda. Também eu lembro da época em que a gente tinha internet de escada. Lembra da internet de escada? A gente esperava até meia-noite, né? Você era desse também, do time da meia-noite? Esperava até meia-noite, porque depois da meia-noite era um pulso só de telefone que gastava, né? Então ficava até a meia-noite para poder entrar na internet, com aquelas internets assim rapidíssimas, né? De menos de 1 mega. Né? Menos de 1 mega, era K, era na época dos K. Aí você ia baixar alguma coisa lá de 200 mega. Aí você deixava baixando a noite inteira. Então, assim, amanhã de manhã eu vou ouvir o CD inteiro do Amado Batista. Né? Batista. Né? A noite inteira para baixar pouca coisa. E a gente vai esquecendo dessas dificuldades. De uma época em que a gente tinha que esperar até a próxima semana para poder ver o episódio de alguma coisa, ou até o próximo episódio para ver como é que deu o desfecho daquela história, daquele desenho, daquele filme, daquela série. Ficava esperando, ficava aguardando. Ou de um tempo em que a gente ficava na fila do orelhão, lembra da fila do orelhão, para ligar para alguém? Na esperança que a pessoa estivesse em casa, para conversar com a pessoa. Sem contar do advento brasileiro da ligação de 3 segundos. Lembra da ligação de 3 segundos? Houve uma época, não sei se surgiu, se era um mito, se era verdade, que as operadoras de telefone não cobravam a ligação se ela durasse apenas 3 segundos. 3 segundos. E eu via vários dos meus amigos ligando para pessoas e... Alô, a mãe está em casa? E desligava. Aí a pessoa retornava. Sim, a mãe está em casa. E aí parava. E ficava naquela, tentando de alguma forma burlar o sistema para gastar menos. Então você olha para essas coisas e fala assim, meu Deus, que gambiarrada que a gente fazia antigamente, né? E hoje nós temos tantas coisas que poupam o nosso tempo e a gente às vezes nem dá conta, ou nem se dá conta. Pensa nas atividades domésticas, a máquina de lavar roupa, põe lá, liga e vai embora, e ela vai tudo sozinha, só não põe no varal ainda, né? Só não põe no varal, tira do varal e passa ainda, mas os chineses devem estar inventando alguma coisa nesse exato momento em que eu estou falando. Pense no micro-ondas, 2 botõezinhos que você aperta ali, seu almoço está quente. Pense na locomoção. Eu me lembro na época que eu fazia curso no Senai, morava em Araçatuba, e da minha casa no Senai era 1 hora de bicicleta, 1 hora de bicicleta. E se quisesse ir de ônibus, demorava mais. Aí hoje boa parte das pessoas tem carro, e quem não tem carro, chama no aplicativo um carro à sua disposição. Que você não precisa pagar IPVA, que você não precisa pagar seguro, que está na porta da sua casa e te leva no exato lugar onde você precisa, sem que você tenha que enfrentar uma lotação cheia de gente.
coisas que fazem com que a nossa locomoção seja muito mais rápida. Sem contar os serviços online, que hoje a gente compra comida pela internet, compra remédio pela internet, compra roupa pela internet, trabalha pela internet. Tem banco pela internet. Há quanto tempo eu não sei que é uma fila de banco, glória a Deus por isso. Meu banco não tem nem agência física, é tudo pelo celular. Há muito tempo eu não pago uma conta numa fila. E a gente ganha esse tempo. E para onde está indo esse tempo? Para onde está indo todo esse tempo que a gente está remindo? Ou ganhando? Para onde está indo esse tempo? Nós estamos cada vez mais treinados na cultura do imediatismo. Queremos tudo para logo. Queremos tudo para ontem. E o que nós mais vemos na Escritura e entendemos é que maturidade leva tempo. Maturidade leva perseverança. Maturidade leva paciência. Porque neste mundo acelerado no qual nós vivemos, quando Deus não responde na hora que a gente quer, a gente se decepciona com Deus. Quando Deus não faz o que a gente quer, a gente se decepciona com Deus. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo, as coisas acontecem no tempo de Deus. E alguns acham que a fé cristã é como que um hack, é como que uma trapaça, para que as coisas funcionem melhores e mais rápido. Basta orar, e Deus faz assim, e ai dele se ele não fizer. Colocamos a nossa vontade na boca de Deus. Falei tal coisa, já falamos sobre isso. Se Deus quiser, Ele há de querer. E colocamos na conta de Deus, e esperamos que Deus faça, e faça rápido. O que Tiago está nos ensinando nesse texto é uma chamada à paciência. Todos nós somos chamados à paciência, porque fé na prática implica em aprender a esperar. Ter fé implica em aprender a esperar. Tem uma música do Crianças Diante do Trono que era bem assim. Temos que aprender a esperar. E nós temos que aprender a esperar. Porque fé vem com o tempo. Maturidade vem com o tempo. No bloco anterior, os ricos do mundo estão sendo condenados. Enquanto isso, os crentes, nós, olhamos para tudo isso e esperamos esse dia da prestação de contas. E nesse meio tempo, enquanto isso, a gente espera. Mas com uma paciência que é expectante. Diz aí o verso 7, leia comigo novamente, diz o texto. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. A paciência do crente é uma paciência que espera com alegria, com expectativa. É uma paciência expectante, uma paciência que espera a vinda do Senhor, uma paciência que coloca a sua âncora na certeza da volta de Jesus, lembrando daquilo que foi prometido em nosso favor, porque a gente sabe que vale a pena. É muito mais fácil esperar quando a gente sabe que vale a pena esperar. Esses dias atrás eu fui levar o meu menino para uma consulta no oftalmologista, ali na altura da Madre Leônida, e voltando, ali perto daquele cartório que tem na Madre, eu vi uma fila gigante assim. E como era em direção ao cartório, eu falei, meu Deus, o pessoal está acontecendo, estão tudo no cartório, né? Aí fui passando com o carro bem devagarzinho, e não era o cartório. A fila estava dando a volta no quarteirão para chegar numa loja de cookie, a tal de Baudelaire, não sei se você já ouviu falar da Baudelaire, que abriu na cidade. Cookies famosos, doces famosos. E uma fila gigantesca, dando a volta no quarteirão. Negócio louco. Mas as pessoas se submetem a isso. Porque elas têm na cabeça, vai valer a pena. Gente que fica na fila de show, dias antes, acampa, põe barraca, porque na cabeça deles, vai valer a pena. E o que Tiago nos ensina é, vale a pena esperar. Jesus voltará, há uma promessa, a promessa de que Ele vai trazer paz sobre todas as coisas, onde toda injustiça será julgada. O texto anterior que nós lemos, o bloco anterior, diz que o clamor das pessoas chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ele ouviu, e Ele há de julgar vivos e mortos. Mas enquanto isso a gente espera. Paciência é uma parte do fruto do Espírito.
E porque é uma parte do fruto do Espírito, é esperado que a gente desenvolva, se nascemos de novo. É esperado que a gente cresça em paciência. Isso também, de fato, é uma parte do fruto do Espírito, então é esperado que a gente busque ao Espírito Santo para crescer em paciência. Nas disciplinas espirituais, na oração, na leitura da Escritura, na comunidade da fé, tudo aquilo que a gente pode como meio de graça, para nos enchermos do Espírito Santo. Porque quanto mais cheios do Espírito Santo, mais cheios de paciência. Mas paciência é um desafio. E existem situações em que paciência é ainda mais desafiadora, que é exatamente disso que Tiago está tratando nesse bloco. Tiago vai falar de 3 situações, usando 3 ilustrações, sobre os momentos em que é mais difícil exercitar a paciência. E não só isso, mas ele vai nos dar bases para que as nossas paciências sejam ampliadas. Em primeiro lugar, ele diz no verso 7, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A primeira ilustração que ele traz é de um agricultor, de um lavrador, de um fazendeiro. E se existe uma profissão que precisa de fé, é a agricultura. Há algumas coisas que se pode fazer, mas outras que depende-se completamente, exclusivamente de Deus. Das chuvas, da germinação, da semente, da quantidade de colheita que vai dar aquele grão, tudo depende de Deus. Há algumas coisas que nós fazemos, mas no final precisa se esperar. E nessa ilustração nós aprendemos com Tiago que é difícil esperar quando nós não podemos controlar as coisas. É difícil. Quando não podemos controlar os resultados. Quando a gente faz aquilo que está ao nosso alcance, porque paciência não é passividade, paciência também é atividade, mas dentro do nosso limite. É reconhecer o nosso limite, é não querer ser Deus. Há coisas que são nossas, mas há coisas que pertencem a Deus. E aquilo que Deus faz, a gente não dá conta de fazer. Mas aquilo que Deus nos chama para fazer, Ele também não vai fazer. Há coisas que é para nós. Nós aramos o terreno, nós plantamos a semente, nós colocamos uns espantalhos para poder cuidar, para que nada venha tirar a semente do lugar. Algo que depende de nós, que é responsabilidade nossa. Há algo que cabe a nós fazermos. Mas a paciência da qual Tiago está falando é essa paciência que sabe que existem coisas que a gente não controla. Os resultados a gente não controla. Por mais que a gente saiba que existe uma lógica nesse mundo. Sim, Deus implantou nesse mundo uma lógica. E confiado nas nossas experiências do passado, nós sabemos que existe uma certa sequência de fatos. Todo mundo entende isso. A lei da semeadura e da colheita, a lei da causa e do efeito. Deus criou um mundo com lógica. E a gente sabe que existem certos caminhos que levam ao bem, certos caminhos que levam ao mal. A gente sabe disso. A Bíblia nos ensina sobre isso. Mas não só a Bíblia nos ensina sobre isso. É só viver. Tem um tanto de livro escrito aí por gente que não conhece ao Senhor. Psicólogos, sociólogos, economistas, que encontram lógica e ensinam uma lógica que está na Bíblia há muito tempo, mas que também é percebida pela vida. Porque Deus escreveu 2 livros. Ele escreveu a Escritura, preservou a sua palavra de maneira objetiva, mas também Ele fez a criação. A criação é a palavra de Deus em ação. Ao entendermos a criação, ao entendermos a lógica da vida, estamos decifrando a palavra de Deus. Ciência é encontrar a palavra de Deus. Lógica é encontrar a palavra de Deus. Sabedoria é encontrar a palavra de Deus. A palavra objetiva, a Escritura, explica todas essas coisas, mas ela pode ser percebida na vida no dia a dia, essas coisas práticas do dia a dia. A gente sabe que existe uma lógica, que há caminhos que conduzem à vida e à morte. É disso que trata os livros de sabedoria na Escritura. Faz isso e o resultado é esse. Veja, livros de sabedoria não são livros de promessa. Lembremos sempre disso, senão a gente se frustra. Provérbios não é um livro de promessas, é um livro de sabedoria. Sabedoria diz, as coisas geralmente funcionam assim. Existe uma lógica, e quando você caminha por essa lógica, os resultados geralmente são assim. Mas nem sempre. Porque desde a queda, as coisas não são como deveriam ser. Desde a queda, às vezes a gente faz o que é certo e dá ruim.
E a gente às vezes faz errado e dá certo. Desde a queda, às vezes a gente se esforça fazendo tudo certinho e não dá certo. Enquanto a gente vê ao redor, a gente está fazendo tudo errado e parece que está dando certo. Porque desde a queda, essa matemática não é tão perfeita. Mas há uma sabedoria geral que a gente consegue enxergar de que existem caminhos que podem ser repetidos e repetidos e repetidos. Mas ainda assim, mesmo quando fazemos aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é certo, ainda assim, existe o tempo. Mesmo as coisas certas têm o seu tempo para acontecer. O agricultor joga a semente, e se ele voltar na manhã seguinte e abrir a cova para ver se a semente germinou, a semente vai morrer. Há tempo. Há tempo. O Salmo 1 diz que aquele que é plantado às águas, perto das águas tranquilas, ele dá o seu fruto na estação correta. Tem tempo. Tem tempo para amadurecer. Tem tempo para vencer certas coisas. Talvez a gente se culpe muito por alguns passos que não temos maturidade ainda para ter. Ou esperamos alguns resultados que não temos maturidade para receber. Porque é tempo. Mesmo as coisas boas, mesmo as coisas justas, passam pelo teste do tempo. Deus não pula etapas. Deus não coloca atalhos. Deus está muito mais se importando com o nosso caráter do que com o nosso conforto. E às vezes Ele mexe no nosso conforto para tratar o nosso caráter. Há tempo para todas as coisas. O fazendeiro faz a parte dele e aguarda a parte de Deus. Não deveria ser essa a nossa postura? O que eu posso fazer, eu faço, de maneira diligente, de maneira responsável, e aquilo que eu não tenho controle, que são os resultados, eu coloco nas mãos de Deus. Faço tudo o que eu tenho que fazer, mas o resultado vem do Senhor. No tempo dEle, na intensidade dEle, na quantidade dEle. E eu descanso. Paciência é isso. Não é passividade, é atividade. Atividade responsável, mas atividade com expectativa. A expectativa de que Deus continuará fazendo aquilo que não cabe a mim fazer. E talvez você, nessa noite, tenha algumas boas sementes que você plantou e que ainda não germinaram. Talvez tenha algumas atitudes que você sabe que elas são santas e você está repetindo e fazendo. E aí você olha ao redor e fala assim, mas parece que não estou vendo fruto nenhum. Há um tempo para todas as coisas debaixo do sol, diz o autor de Eclesiastes. Há tempo para tudo. E o nosso tempo, na maioria das vezes, não é o tempo de Deus. A hora do Senhor é perfeita. A hora do Senhor é boa. E nesse meio do caminho, há tanta coisa que a gente aprende. Enquanto Ele não faz o que a gente espera que Ele faça, a gente aprende tanta coisa, que talvez no final a gente nem precise mais que Ele faça. Porque a jornada foi a nossa bênção. Talvez o caminho que se esperava não se alcançou, mas a jornada foi gloriosa de aprendizado, de intensidade, de intimidade com o Senhor. Mas continue fazendo o que cabe a você. Continue lançando as boas sementes, você. Regue elas com as suas lágrimas. Regue com as suas lágrimas e espere no Senhor. Faça aquilo que cabe a você. Amém, queridos? Então é difícil exercitar a paciência quando existem coisas que não estão no nosso controle. Mas mais que isso, o verso 9 nos fala de mais uma ocasião em que é difícil exercitar a paciência. Diz o verso 9, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Aqui Tiago traz mais uma ilustração, e agora ele chama os profetas, que falaram e sofreram diante da teimosia das pessoas. E é difícil manter a paciência diante da teimosia das pessoas. O que é que trouxe dificuldade na vida dos profetas? Eles falavam a palavra de Deus e o povo resistia. Pense em Isaías, que pregou o seu ministério inteiro e não foi ouvido, e morreu cerrado ao meio. Pense em Jeremias, que pregou e disse, arrependam-se, senão Jerusalém será destruída. E ele viu Jerusalém sendo destruída por causa da teimosia, da obstinação do coração daquele povo. Lançaram ele dentro de uma fossa. Sofreu diante de gente teimosa. Porque, gente, primeiro, a gente não consegue controlar, como a gente viu neste último bloco, a gente não consegue controlar o tempo de Deus para as coisas.
mas também a gente não consegue controlar pessoas. A gente não consegue mudar o coração de pessoas, a cabeça de pessoas, a vontade de pessoas, a opinião de pessoas. Não consegue. Isso é uma obra que só o Espírito Santo consegue fazer. Ele pode usar as nossas palavras, Ele pode usar os nossos posicionamentos, Ele pode usar o nosso exemplo, mas no final das contas, nós não conseguimos enfiar nada na cabeça de ninguém. E é muito difícil manter a paciência diante de gente teimosa. Gente que fala sem saber. Gente que insiste no erro, quando está todo mundo dizendo isso vai dar ruim, isso vai dar ruim. É difícil manter a paciência. É ou não é? É difícil, mas nós não controlamos o coração das pessoas. E o que os profetas fizeram? Desistiram, foi isso. Deus falou, vai e fala. Ah, mas ninguém está ouvindo, parei. Foi isso? Não, continuaram falando. Continuaram fazendo o que é certo. Porque nós somos chamados para fazer o que é certo, sem esperar que dê certo. Não se trata de resultado, se trata de fidelidade. Fazemos o que temos que fazer, porque é o certo a se fazer. Porque o Senhor nos ensina a fazer. Mas e se não mudar o coração de ninguém? O resultado é com Ele. A colheita é com Ele. Eu fui chamado para lançar semente, o resto é com Ele. Fazemos aquilo que nos cabe, crendo que Ele faz aquilo que não cabe a nós. Mas e se os outros resistirem, a gente continua. Mas se os outros zombarem, a gente continua. Não foi isso que os profetas fizeram? Tiago está dizendo, os profetas permaneceram. Os profetas falaram mesmo diante de gente teimosa. Porque nós não conseguimos. Nós não conseguimos mudar o coração de ninguém. Mas preste atenção. O verso 9 diz, irmãos, não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados. Porque assim, existe gente teimosa. E como diria Roberto Carlos, e esse cara sou eu. Existe. Existe gente com quem vai ouvir e não faz. E o tanto de conselho que a gente ouve e não faz? Conselho que você ouviu do seu marido, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, dos seus pais, do seu pastor, ou de um médico, de um nutricionista, de um instrutor da academia. Quanta coisa que a gente sabe e não faz. Porque sim, existe no mundo gente teimosa. E aqui também tem. Bastante gente teimosa. Por isso o Tiago diz, cuidado. Cuidado com o seu juízo. Cuidado com a sua crítica. Lembra que nós somos tudo farinha do mesmo saco. Cuidado ao dizer, o outro não presta. O outro não merece. Porque o tanto que eu falo, e nada muda. Mas e o tanto que eu ouço também, eu não mudo em certas coisas na minha vida. Então calma, vai devagar. Tiago ensina a olhar para fora, mas Tiago ensina muito a olhar para dentro. Tiago ensina a olhar para fora, mas Tiago ensina muito a olhar para dentro. A gente faz, a gente fala, e a gente faz autoavaliação. Nós olhamos para o nosso próprio coração. Há pessoas que exercitam a nossa paciência. Mas deixa eu te contar um segredinho ao pé do ouvido. Você também exercita a paciência de muita gente. E se você espera misericórdia, você precisa estender misericórdia. Tiago diz, cuidado, o juiz vai chegar, e esse juiz, a gente já viu isso em outro momento, esse juiz não é você. Então o que a gente faz? Enquanto isso a gente fala. Enquanto isso a gente faz o que é bom, o que é justo, não esperando os resultados, embora sim, desejamos os resultados, mas eu faço com ou sem resultado. Porque, de novo, não é sobre resultado, é sobre fidelidade. E por último, a última das ilustrações que Tiago traz aqui no versículo 11, ele diz, eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Se por um lado é difícil manter a paciência diante das coisas que a gente não controla, e por outro lado é difícil manter a paciência porque a gente não consegue controlar pessoas, também é muito difícil manter a paciência quando a gente não entende o que está acontecendo. Esse é o resumo do livro de Jó. Alguém que foi fiel, alguém que foi paciente, sem entender o que estava acontecendo. Você já leu Jó?
Já viu quantas vezes Jó pergunta, questiona, o que está rolando? São pelo menos 34 vezes em que Jó quer saber por quê. Qual o motivo? Dessas 34 vezes, 14 ele usa a famosa expressão, por quê? Por quê? Por que comigo? Por que na minha casa? Por que agora? Por que na minha família? Por quê? Por quê? E o que nós vemos no livro de Jó é alguém que não sabia o motivo, mas que isso não o impediu de ser fiel. Isso não o impediu de confiar. Isso não o impediu de esperar. Jó altera ao longo de todo o livro em perplexidade, desespero e fé e confiança. Jó não sabe o que a gente sabe sobre ele. Jó não tem o capítulo 1, lendo o capítulo 1 sobre sua vida. Jó não sabe. Por vezes eu errei. Seus amigos dizem, qual foi o seu pecado, Jó? Porque coisa boa você não fez. Para estar passando pelo que está passando, coisa boa você não fez. Qual o motivo? Jó não sabia o motivo. Mas esse mesmo Jó, que não sabia o motivo, sabia que existe um Deus que está no controle. Mesmo sem entender. E muitas são as frases de Jó ao longo de todo o livro, falando das... E agora nós vamos murmurar porque as coisas estão ruins. Vamos perder a paciência porque as coisas não estão do jeito que a gente espera. Não. Recebemos o bem, sejamos dignos de encarar o mal, porque Deus não perde o controle das nossas vidas. Nunca. Nós perdemos, mas Deus continua inabalável. Esse mesmo Jó, o capítulo 42 diz, bem sei que tudo tu podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Esse é o mesmo Jó que diz, eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará. Jó não sabia metade do que a gente sabe. E mesmo diante daquilo que ele não entendia, ele continuava crendo. É difícil manter a paciência quando os resultados não estão debaixo do nosso controle. É difícil manter a paciência quando as pessoas não estão debaixo do nosso controle. E é difícil manter a paciência quando a gente nem sabe o que está acontecendo. Sob circunstâncias que nós não entendemos. Geralmente, nós nos desesperamos. Não foi assim com os discípulos que estavam no barquinho com Jesus? E veio o temporal, e Jesus dormia gostosamente no barco. E eles então chegam desesperados para Jesus e falam, Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra. Não se importa. A pergunta não é, Senhor, o Senhor não tem poder para parar isso tudo? Não era essa a pergunta. A pergunta é, o Senhor não se importa. Poder o Senhor tem. Mas parece que o Senhor não se importa. E veja, os discípulos haviam acabado de passar um dia produtivo ao lado de Jesus. Jesus pregou o evangelho, curou pessoas, libertou pessoas, e lá estavam os discípulos. Os discípulos estavam dentro daquele barco, porque Jesus disse, vamos entrar no barco e vamos atravessar. Foi Jesus que colocou eles naquele barco, e de repente vem a tempestade. E é muito fácil a gente sentir a indignação dos discípulos. Foi um negócio ruim que a gente fez lá atrás, a gente até fica mais tranquilo. Mas eu sabia que uma hora essa conta ia chegar. Tomei aquela atitude lá, era questão de tempo, ia dar tudo ruim mesmo, eu sabia. Mas quando a gente faz tudo certo, e de alguma forma dá errado, a gente fala assim, o Senhor não se importa. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou para cá. A gente estava te ajudando até agora há pouco, o Senhor não se importa que a gente morra. Gente, quando a gente não entende, a gente duvida. Quando olhamos para as nossas situações, a paciência vai embora e o desespero encontra um ninho no nosso coração. Tiago diz, lembre-se do exemplo de Jó. Jó foi um exemplo de paciência e um exemplo de perseverança. Bom, até aqui a gente vê que é importante ter paciência, né? Amém? Deu para entender isso? É importante. A questão é, como? Não sei se você fez essa pergunta enquanto eu falava. Como? Como ter paciência? Sabe que eu sou assim, um tanto quanto, não sei qual é o termo,
Um amigo meu usaria o termo patife, para coisas que exigem adrenalina, sabe? Por exemplo, num parque de diversões, você não vai me ver andando na montanha-russa. Não é comigo. Não é esse negócio não é para mim. Sabe? Que exige demais, assim, não é para mim. E eu inventei uma vez de andar numa montanha-russa. E entrei na montanha-russa, sentei e o coração disparou. E a pessoa que estava comigo falou calmamente, fica tranquilo. E sabe de uma coisa? Não resolveu nada. Dizer se acalme, não resolveu nada. Dizer tenha paciência, não resolveu nada. E sim, nós estamos vendo todas as áreas da vida em que nós precisamos de paciência. Mas dizer para você tenha paciência, não resolve nada. Ainda bem que Tiago não fez só isso. Tiago nos ensina as bases nas quais a nossa paciência e a nossa esperança são construídas. Em primeiro lugar, o verso 7 diz, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Então ele diz, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras chuvas. O que faz com que o agricultor seja paciente? Ele sabe da preciosidade daquilo que ele espera. Ele sabe do valor daquilo que ele vai ter. Por isso ele insiste, por isso ele continua, por isso ele faz de novo, porque ele sabe que aquilo que ele vai colher é precioso. E ele insiste, e ele continua, porque ele tem experiência, ele já plantou e ele já colheu, e ele sabe que ele vai plantar de novo, e possivelmente vai colher. Mas se não colher agora, ele pode plantar de novo, porque ele vai colher, porque ele tem experiência. E quanto mais nós nos lembramos da experiência que nós temos com Deus, e é por isso que é tão necessário construir experiência com Deus, aquilo que Deus fez nas nossas vidas, aquilo que Deus fez na vida de outras pessoas, diante das circunstâncias e das adversidades, lançamos as boas sementes, e cremos, o Deus que fez lá, continua vivo e continua ativo, por isso a gente faz, porque a colheita é preciosa. Não só isso, mas o verso 7 ainda diz, que este espera até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele sabe, vai vir. No tempo de Deus, vai vir. Ele confia na experiência que ele teve com Deus. Ele confia nas chuvas que vieram e sabe que as chuvas virão. No verso 7 ainda ele diz, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Aqui mais um motivo para a gente ter paciência, ou mais uma base para a nossa paciência. A base de que tudo tem o seu tempo limitado. Toda dor é só por agora. Tudo vai passar. Toda injustiça vai passar. Toda dor vai passar. Todo sofrimento vai passar. A Bíblia nos diz que naquele dia o Senhor enxugará do nosso rosto toda a lágrima. E que nós habitaremos em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A dor tem tempo limitado. A crise tem tempo limitado. O desespero tem tempo limitado. Não só isso, mas o verso 11 diz, eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Eu gosto tanto dessa frase. Vocês conhecem a paciência de Jó? Vocês conhecem a história de Jó? Então vocês sabem que o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Já viu aquela frase? Que no final, tudo dá certo. Na vida do povo de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Já ouviu a frase que diz, no final tudo vai acabar bem. Se não acabou bem, é porque ainda não é o final. E pode parecer frase de para-choque de caminhão, mas é uma verdade bíblica profunda. Há coisas que nós experimentamos aqui, mas há certas coisas que serão gloriosas e nós experimentaremos na vinda de Jesus. Vai acabar, e vai acabar bem, vai acabar. Essa dor vai servir para alguma coisa, essa crise vai servir para alguma coisa. Deus faz, e Ele é perito em fazer com que absolutamente todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. No final, vai dar tudo certo. Ou como disse Billy Graham, falando a respeito dessa esperança escatológica, ele diz, fiquem tranquilos, eu li o final do livro, vai ficar tudo bem. Jesus há de nos ofertar todas as dádivas que nos foram prometidas pelo Pai,
desde antes da fundação do mundo. Amém, queridos? E por último, e não menos importante, o finalzinho do versículo 11 diz: porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Como nós podemos ter paciência? Lembrando do caráter de Deus, conhecendo o caráter de Deus, nos enchendo da palavra, nos enchendo do Espírito, em oração com a comunidade de fé, conhecendo cada vez mais o caráter de Deus. Assim vamos saber que Ele é de fato misericordioso e compassivo, e o nosso coração vai encontrar a paciência. Amém? Então, a título de aplicação, primeiro, espere, tenha paciência, mas espere trabalhando, espere agindo, faça aquilo que está ao seu alcance. Segundo, lembre-se daquilo que Deus já fez. Lembre-se da obra realizada por Cristo na cruz. Lembre-se do amor de Deus como combustível para que você continue caminhando. Faça o que é certo, independente do resultado, independente das resistências. Mantenha-se fiel ao Senhor. E lembre que toda dor é só por agora. Todo sofrimento terá um fim. Coloque os seus olhos na eternidade. Lembre-se que Ele prometeu que Ele voltará. E até Ele voltar, enquanto isso, a gente espera. Pacientemente. Com amor ao Senhor. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar. E ao pensarmos em paciência, queridos, não podemos nos esquecer que Jesus é a própria paciência, a própria perseverança encarnada. A Bíblia nos mostra várias vezes que Deus é paciente, que Deus é longânimo. E a gente pode ter certeza porque nós estamos aqui, diante de caminhos que escolhemos, diante de decisões que nós tomamos. Deus podia simplesmente ter nos aniquilado e apagado da face da terra, mas porque Ele é paciente, porque Ele é bondoso, Ele nos deu o seu Espírito da sua graça e nos esperou. Esperou que o nosso coração fosse compungido, esperou que encontrássemos o caminho do arrependimento. Jesus é o verdadeiro agricultor. Jesus é o que lança a semente do Evangelho nos nossos corações. Jesus é aquele para quem os profetas apontavam, para quem os profetas vislumbravam e não sabiam o que era. E Jesus é o Redentor que Jó esperava. Quando Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. Jesus é este Redentor vivo, que foi morto em nosso lugar, também pela nossa impaciência, também pela nossa incredulidade, também pela nossa falta de perseverança, e como modelo nos ensina o caminho da confiança. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear uma tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos apega, para que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Então no verso 2 ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado diante da direita do Pai. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem desanimem. Jesus se manteve fiel, Jesus se manteve paciente, e é essa paciência que o seu Espírito manifesta em nossos corações. Cresçamos conhecendo a Cristo e nos apropriando do fruto do Espírito, crescendo em paciência.